Olá a todos, bem-vindos ao curso de Física do canal Aleatoriedade Científica. Meu nome é Rafael Macedo e sou responsável por essa disciplina. A nossa primeira aula terá como tema Unidades e Grandezas Físicas. E começaremos com uma pequena motivação. O estudo de física é importante, porque essa ciência é uma ciência fundamental. Como a ciência fundamental, ela é a raiz para o conhecimento de outros ramos de outras ciências. Por exemplo, os climatologistas analisam como as atividades humanas podem afetar a atmosfera e os oceanos, utilizando conceitos físicos. Os químicos utilizam conceitos químicos para determinar e estudar estruturas moleculares e, dessa forma, de acordo com propriedades termodinâmicas, poder prever algumas propriedades dessas moléculas, até mesmo moléculas que não foram sintetizadas até então. Paleontólogos usam conhecimentos básicos de física para tentar reconstruir como os dinossauros caminhavam, de acordo com medição do tamanho das patas, da massa dos dinossauros, estimadas. E, principalmente, a engenharia usa como base a física para a tecnologia. É impossível a construção de uma tela plana de televisão, naves espaciais, ratoeiras, ventiladores, sem o conhecimento de conceitos básicos de física. Então, vamos entrar para o cerne da física. O que é a física? A física se trata de uma ciência experimental. A física surgiu com a tentativa de tentar determinar, por meio de experimentos, como funcionam alguns padrões que se repetiam na natureza. Então, a física, por ser uma ciência experimental, tem como objetivo encontrar padrões na natureza. E esses padrões são verificados, e a partir desses padrões verificados, é da natureza do método o surgimento de perguntas. Por que tal objeto cai? Por que tal objeto cai com maior velocidade do que outro? Então, essas perguntas guiam o conhecimento de uma ciência experimental, e a partir dessas perguntas são realizados experimentos. Esses experimentos são controlados. Esses experimentos têm como intuito validar ou não alguma hipótese. A partir dos dados desses experimentos, esses dados são analisados e são retiradas algumas conclusões. A hipótese A faz sentido, a hipótese B não faz sentido, ou a hipótese A faz sentido dentro de algum limite. Então, precisamos aperfeiçoar determinada hipótese. Então, é do método da ciência experimental o surgimento de perguntas e para tentar responder essas perguntas a formulação de algumas hipóteses. Essas hipóteses são confirmadas com experimentos, e a partir desses experimentos chegamos a conclusões, sejam elas positivas ou negativas para a nossa hipótese. Beleza, temos as conclusões. A partir daí a gente pode construir uma teoria. Mas o que vai ser essa teoria? Essa teoria vai ser uma tentativa de explicar determinado fenômeno. Essa teoria é diferente de uma verdade final. A teoria só funciona dentro de um limite de validade. Por exemplo, Galileu Galilei observou que dois corpos, independente da massa, caem sempre à mesma velocidade se soltos à mesma altura, no mesmo instante de tempo. Contudo, para essa observação é necessário desprezar a resistência do ar. Todos nós sabemos que se soltarmos uma bola de boliche, uma pena, de cima de uma torre, no caso a Torre de Pisa, nós podemos verificar que a bola de boliche vai cair antes da pena. Isso é devido ao fato da existência de resistência do ar. Então, dentro de um limite de validade, a teoria aproxima muito de uma verdade, de como o universo é formado, de uma tentativa de explicar determinado fenômeno.
mas é importante ter isso em mente. Uma teoria é diferente da verdade final. E essa teoria só vai ser útil, só vai funcionar dentro de um limite de validade. Então, ao longo dos cursos de física, nós nos deparamos com várias situações e problemas. E no livro Freeman e Young é destacado que saber física é igual fazer física. Se você sabe física, você sabe aplicar os conhecimentos de física na resolução de um problema. Se você não sabe resolver um problema de física, você não sabe física. Então, ao resolver um problema, de praxe você obter um resultado numérico, uma vez que a física é uma ciência exata. Então, é importante saber, poder verificar e comparar os resultados desse problema e observar se o resultado faz algum sentido físico. Por exemplo, aqui na imagem nós temos um batedor. Temos uma bolinha que vem em direção ao taco e suponha que ele consiga bater essa bolinha e o problema te dê algumas condições iniciais e peça para você calcular qual é a velocidade da bolinha no instante em que o batedor, imediatamente depois que o batedor consiga bater. E dá algum valor absurdo do tipo 3.000 km por hora. O aluno que está tentando realizar esse exercício precisa ter esse senso físico de observar essa resposta e ver que essa resposta não faz sentido. A bolinha com 3.000 km por hora não faz nenhum sentido. Há algo errado na resolução desse problema. Então, isso é importante. Observar se o resultado do problema faz algum sentido físico. Na resolução de problemas, somos obrigados a utilizar modelos, uma vez que dentro das nossas resoluções nós estamos usando os conceitos de uma teoria que é diferente do mundo real. Nesse modelo, existem aspectos que são indiferentes e aspectos que são relevantes. O que vai ser esse modelo? O modelo vai ser uma tentativa de formar algum conhecimento por cima dessa teoria. Por exemplo, suponha que essa bolinha, o tamanho dela seja desprezível em relação ao que nós precisamos calcular. Suponha que não exista resistência do ar. Essas suposições todas fazem parte do modelo. Então, nós precisamos utilizar o modelo e saber diferenciar entre aspectos indiferentes e aspectos relevantes. Aspectos indiferentes necessitam que sejam desprezados. Por exemplo, na nossa situação da bolinha, o tamanho da bolinha não é algo relevante para o cálculo da velocidade. Portanto, não vamos considerar a bolinha como um corpo extenso. Um corpo extenso é que o tamanho é relevante para o modelo. Vamos observar a bolinha como sendo uma partícula pontual, um ponto. O tamanho dela é irrelevante em relação ao modelo e nós não precisamos dessa informação para calcular o que é pedido. Como a física é uma ciência experimental e é uma ciência exata, ela necessita de artifícios de medições. Uma medição é uma tentativa de fazer uma descrição quantitativa de alguma coisa, de alguma propriedade. E uma descrição quantitativa é chamada de grandeza física. Nós podemos definir alguma coisa pela descrição. Quando apenas as medições, os padrões, são relevantes para a descrição desse determinado objeto. Em situações como essa, nós temos grandezas que são definidas única e exclusivamente por ser tão básica a partir da maneira como nós a medimos. Por exemplo, o comprimento. Como eu vou definir comprimento? Definindo como ela é medida. Portanto, quando eu tenho uma definição pela descrição do processo, eu tenho uma definição chamada definição operacional.
uma diferença, por exemplo, de medições distância percorrida versus velocidade média. A distância percorrida é uma medida de comprimento. Ela é uma medida direta. Eu posso simplesmente pegar uma trena, uma régua ou um método, pegar qualquer objeto que eu possa medir uma determinada distância e calcular e obter essa distância percorrida por uma partícula, um corpo em movimento. Entretanto, a velocidade não é uma medição direta. Nós não podemos verificar a velocidade média diretamente. A velocidade média vai ser a relação entre a distância percorrida e o tempo gasto por esse móvel para percorrer determinada distância. Portanto, existem definições que são possíveis apenas pela descrição do processo de medição, a definição operacional, por exemplo, distância percorrida, e definições que podem ser expressas a partir de outros métodos, ou então outras definições. Por exemplo, a velocidade média. Velocidade média, nós temos a definição de tempo, nós temos a definição de distância percorrida. Daí a gente pode calcular ou verificar o conceito de velocidade média. Velocidade média não é uma definição operacional. Para a realização de uma medição, torna-se necessário comparar com o padrão. Por exemplo, suponhamos que eu tenha um método para medir a minha altura. E você tem um método novo, que só você conhece. E o meu método só eu conheço. Nós dois medimos a minha altura e nós dois medimos a sua altura. Provavelmente, o valor que eu vou obter, o valor numérico, vai ser muito diferente do valor que você vai obter. Porque nós temos métodos diferentes, nós não temos um padrão. Então, é necessário a existência de um padrão internacional, que é a unidade. Quando nós medimos alguma coisa, nós comparamos esse padrão com essa unidade, para que todos durante os processos de medições, falemos a mesma língua. Um detalhe importante. No final de um cálculo, no final da resolução de um problema, é necessário expressar o número e a unidade. Por exemplo, eu peço para calcular a distância percorrida por um móvel A ao longo de um tempo T, que tem uma velocidade V. Você calcula essa distância L. Então, você chega lá, suponha que seja 10 metros. Aí, ao longo de todos os cálculos, você chega no resultado 10. Aí, como resposta final, você me dá 10. 10 o quê? Eu não sei se são 10 metros, 10 segundos, 10 quilômetros. Então, é necessário expressar o número e a unidade. Para que haja essa unificação de um processo de medição, para que haja esse padrão, foi instituído o Sistema Internacional de Unidades, o SI. E a partir desses foram definidas grandezas fundamentais e unidades padrões para essas grandezas fundamentais. As grandezas são comprimento, massa, tempo, intensidade de corrente elétrica, temperatura, quantidade de matéria e intensidade luminosa. E aqui nós temos as unidades definidas com os nomes e também com seus respectivos símbolos, que são as unidades padrões do Sistema Internacional para tais grandezas. Falaremos sobre algumas. O tempo. Em aproximadamente entre 1889 e 1967, o tempo era medido como uma determinada fração do dia solar médio. Só que esse resultado é um pouco impreciso, visto que o dia solar médio, o nome já diz, é um dia solar médio, ele não é um dia solar absoluto. Esse valor, a duração do tempo de um dia solar é variável. Então, nós não tínhamos medições precisas de tempo e dessa forma não tinha um padrão confiável com o que comparar. Atualmente,
nós definimos o tempo como o tempo necessário para a ocorrência de esse número absurdo de ciclos de radiação devido à transição de estados de átomos de césio quando bombardeados com micro-ondas de frequência definida. Ou seja, você tem uma frequência de onda, essa frequência ela é conhecida, você bombardeia átomos de césios com uma micro-ondas definida só nessa frequência. Coloque um filtro e só deixar essa frequência passar. Bombardeia e você verifica quantos ciclos de transição de estado do átomo vai ocorrer. Quando ocorrer esse valor absurdo de ciclos, que é um valor bem definido, um valor muito exato, nós podemos dizer que passou um segundo. Aqui à direita nós temos um relógio atômico. Esse é o objeto, o instrumento utilizado para esse tipo de medição. O comprimento, na época, em 1960, foi definido como comprimento de onda da luz vermelho-laranja emitido pelo átomo do criptônio 86 em um tubo de descarga luminescente. Só que esse valor também não era muito exato, não era muito fácil medir esse comprimento de onda. Então, atualmente foi calculado, foi definido com um valor um pouco mais exato, como a distância percorrida pela luz no vácuo em 1 sobre 299,792,458 segundos. A massa é complicada. A massa é definida como a massa de um cilindro de platina e irídio, que é esse cilindro que está aqui na figura, à direita. Porém, ela não é um bom padrão. Por que ela não é um bom padrão? Porque tem elementos nesse objeto que eles decaem. Então, a massa dele varia. A massa dele não é uma massa definida. E como não se tem nenhum conhecimento de massa a nível quântico, a nível particular, não foi encontrado ainda nenhuma outra referência melhor para a definição de massa. Por enquanto nós estamos usando essa, mas provavelmente vai ser um padrão que logo vai mudar. E a grama é definida como 0,001 kg, uma vez que grama é bastante usada, principalmente em química, é um valor importante a ser guardado. Aqui nós temos algumas tabelas de prefixos. Alguns prefixos, por exemplo, temos algumas medições de valores absurdamente altos e também valores absurdamente baixos. Então, eu não vou perder o meu tempo colocando 18 zeros depois do último número. Então, 18 zeros antes do primeiro número após a vírgula. Então, foi criado o tipo de notação, que é a notação científica, que é um valor vezes um fator. Esse fator pode ser 10 a primeira, 10 a segunda, ou então 10 a menos 1, 10 a menos 2. E para cada um desses valores existem um prefixo com o respectivo símbolo. Por exemplo, 1 quilograma, verifiquem aqui, quilo é 10 ao cubo. Então é 1 grama vezes 1 grama vezes 10 ao cubo. 1000 gramas. 1 centímetro é 1 centímetro, 10 a menos 2, 0,01 metro. Aqui nós temos uma figurinha sobre o tamanho, escalas de tamanho, universo de escala. Aqui a gente tem uma régua de escala logarítmica e algumas imagens para vocês poderem verificar o tamanho de determinadas coisas naturais ou coisas criadas artificialmente em suas respectivas escalas de tamanho. Quem está mais ou menos na altura do metro é o gato, aí na altura dos decímetros, na altura dos decímetros, eu acho, é a borboleta. E aqui é uma boa escala para poder fazer algumas definições. Uma coisa importante em questão de dimensão é a coerência dimensional. Por exemplo,
eu tenho uma equação. A equação de distância é igual a velocidade vezes tempo. Então eu tenho que 10 metros é igual a 2 metros por segundo vezes 5 segundos. São esses os valores que eu tenho. Aqui observem que 2 metros por segundo vezes 5 segundos, nós temos metro por segundo vezes segundo. Segundo com segundo vai cortar. Então, vai sobrar, o que vai sobrar aqui? Vai sobrar só a unidade de metro. Então, é necessário nas resoluções de problemas que haja uma coerência dimensional. Se você quer uma distância, ao longo do seu cálculo, o resultado final tem que estar em metro, quilômetro, centímetro. Deve ser necessariamente uma unidade de distância. E uma dica para evitar erros, e evita bastante, é o uso de unidades durante o cálculo. Muitas vezes você faz um cálculo, o cálculo chega em um valor razoável fisicamente, mas a unidade está errada. Às vezes você precisa calcular uma coisa em metro por segundo, você calcula em quilômetro por hora. Então, para evitar esse tipo de erro, uma dica interessante é usar as unidades de medida durante os cálculos. E uma coisa interessante também é a incerteza e os algarismos significativos. Quando eu meço uma coisa, eu atribuo a essa medida uma incerteza. Por exemplo, se eu meço com uma régua uma moeda e supomos que ele tem 2 centímetros, eu tenho ali medições até a casa do milímetro. Então eu sei que é 2,0 milímetros mais ou menos. Não, desculpa, 2,0 centímetros mais ou menos. Só que eu não sei se é 2,01, 2,02 ou 1,998. Então, nesse valor eu tenho uma incerteza. Eu não sei o tamanho real dessa moeda, do diâmetro dessa moeda. E essa incerteza, ou erro, depende da técnica de medição utilizada. Se eu usar um picômetro para medir, eu posso ter uma maior precisão. Se eu usar uma régua, eu vou ter uma precisão menor. Então, dependendo do método, dependendo do material, eu posso aumentar ou diminuir essa incerteza e esse erro. E dessa forma, eu posso variar a acurácia. O que é a acurácia? A acurácia é o quão a medição se aproxima do valor real. Suponha que o valor real do tamanho de um gato, por exemplo. O tamanho de um gato é de aproximadamente, 30 centímetros de altura. Quando ele está com as 4 patas no chão. O tamanho real é 30,037. Aí você faz as suas medições e a sua medição deu 30,032. Está próximo. É um valor próximo do valor real. Então, é uma medição acurada. Tipo importante de representação de incerteza é essa representação aqui destacada. 56, eu faço uma medição e me deu 56,47 milímetros. Mais ou menos 2. Ou seja, essa última casa, o 7, eu tenho uma incerteza que pode variar entre 56,49 e 56,45. O valor real está entre essa diferença, entre 49,49 e 45. Então, dessa forma, eu posso descrever 56,47 mais ou menos 2. O valor real ou está aí, ou está 2 a mais, ou está 2 a menos, ou está nesse intervalo. Ou também eu posso representar por meio de um erro percentual fracionário. Por exemplo, eu tenho um resistor, e esse resistor tem 47 ohms. Só que desses 47 ohms, ele pode variar entre mais ou menos 10% do valor real. Então, esse mais ou menos significa o valor real está no intervalo entre esse valor mais esse erro ou menos esse erro. E o tipo de medição
se você faz várias medições sucessivas de um determinado objeto, você pode diminuir esse erro. Fazer uma média dessas medições, você pode diminuir esse erro. Se você faz cálculos também com as dimensões desses objetos, eu medi o diâmetro de uma moeda e eu calculei o tempo que ela cai de acordo com o diâmetro. Eu tenho um erro na medição e um erro no cronômetro. Quando eu faço cálculo com esses dois, eu vou estar propagando esse erro. O erro vai estar aumentando. Eu estou adicionando um erro temporal num erro de medição de comprimento. Então, sempre importante ao fazer física, fazer experimentos de física, pensar nessa propagação e tentar diminuí-la. Para cálculo, é importante, quando eu tenho uma soma com algarismos significativos, por exemplo, eu tenho uma soma de 52,34 mais 3,356. Em uma, eu só tenho certeza até o 4, a casa 4. Na outra, eu tenho certeza até a casa 6. Para diminuir esse erro, eu ignoro esse erro, esse 6, e vou só até a casa 5. Porque na soma é necessário que ambos tenham o mesmo número de casas decimais. Se eu somei um número com 2 casas decimais com um número com 3 casas decimais, eu devo arredondar esse número que tinha 3 casas decimais antes e somá-los depois. Arredondar para 2 casas decimais. Se for uma multiplicação, posso fazer direto. E o resultado tem que ser expresso com o mesmo número de algarismos que o número com o menor número de algarismos que tem algum erro associado. Por que eu digo com um erro associado? Porque se eu falo para você, eu tenho 2 laranjas, esse número 2 é um número puro. Eu tenho certeza que são 2 laranjas. Não há erro associado a esse número. Então, existem cálculos em que eu posso ter números puros e cálculos que eu tenho erros. Erros são resultados de medições. Números puros são resultados de contagens. Uma coisa interessante é a utilização de potência. Ao invés de você escrever esse número gigantes, 528174819 metros, eu só tenho certeza até o 8. Porque se eu fizer o cálculo na calculadora, a calculadora vai me dar todas as casas possíveis. Mas você, com seu bom senso, precisa verificar que você só tem certeza até a segunda casa. Você vai usar o seu instrumento de medida e você vai verificar que se no seu instrumento de medida você tem 2 casas possíveis para o cálculo, ou para o resultado apurado. Então, a partir da terceira casa, você está chutando. A partir da terceira casa, você não tem certeza de nada. Então, corta essas últimas casas, você só usa as 3 primeiras, que são as únicas que você tem certeza, e coloque notação científica para mostrar. Olha, tem um número, esse número é grande, ele é da ordem de 10 oitavas, mas eu só tenho certeza das 3 primeiras. Ao invés de escrever 528174819 metros, eu vou expressar como 5,28 menos 10 oitavos metros. Por fim, uma coisa importante é saber distinguir entre precisão e acurácia. Acurácia é o quão próximo dos valores que você tem está do valor real. Precisão é o quão exato é esse valor que você conseguiu obter na medição. Por exemplo, se eu faço uma medida do gato, no exemplo do gato, eu tinha uma medida acurada. Mas em outra situação, eu tenho um equipamento e esse equipamento pode me dar 15 casas depois da vírgula. Esse equipamento é um equipamento preciso. Ele me dá um número muito grande e me dá uma confiança muito grande. Aqui a gente tem uma ilustração com os alvos. O primeiro alvo é um exemplo de acurácia ok e precisões ok. O segundo, a gente tem uma acurácia boa, estão todas em volta do centro do alvo, mas uma precisão ruim. Eles não estão muito próximos, ele não é muito exato. No segundo, a gente tem uma precisão ótima. No terceiro, perdão, tem uma precisão ótima. Todos estão muito próximos, mas estão longe
do centro do alvo. Então não tem uma acurácia boa. No último, não tem nenhum dos dois. Outra coisa importante é saber fazer uma estimativa de ordem de grandeza. Se eu tenho aqui, eu tenho um exemplo aqui que eu falo, é um cálculo que eu preciso do diâmetro da Via Láctea, se você considerar a Via Láctea como esfera. Que ordem de grandeza será que ela tem? Será que ela é da ordem de 10 a 9 quilômetros? 10 a 36 quilômetros? Uma célula, um átomo, o Sol. Estimar a ordem de grandeza é uma coisa importante. Uma estimativa não precisa ser necessariamente correta, mas ela precisa fazer algum sentido. Eu não vou falar que um átomo tem 1 metro. Eu não vou falar que uma célula tem da ordem de 10 ao cubo metros. Então, isso é um feeling, um sentimento que você vai ter com o tempo. Com o tempo e a prática de exercícios, vai ser possível esse senso crítico para estimativas e observação de correlação entre resultado e o fenômeno físico. Esse resultado faz sentido? Esse número faz sentido? Bom, a aula acabou aqui e, como fim de imagem meramente ilustrativa, siga seus sonhos. Até o próximo vídeo.